Senhor presidente, antecipadamente já solicito-lhe a comunicação de liderança do partido. Concedido, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o assunto de hoje não poderia ser outro. Nós estamos recebendo informações todos os dias sobre o caos instalado no governo da República. As notícias são de que existe um verdadeiro apagão de dados no governo federal. A equipe de transição, comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, está solicitando ao Tribunal de Contas da União informações sobre o país, porque essas informações não existem ou estão sendo omitidas pelo governo que está se encerrando. O governo federal, por exemplo, não tem dados sobre o estoque de vacinas que existe no país. O governo federal não tem dados sobre como vai tratar as pessoas, presidente Valdir, que tiveram Covid e que têm sequelas, e não há plano nacional para isso, e não tem dados sobre isso. Não existem dados em parte nenhuma. E o Tribunal de Contas da União, numa rede que se estende aos tribunais de contas dos estados, talvez seja a única maneira de obter esses dados. E isso é uma catástrofe. Associado a isso, a gente se lembra, inclusive, de que essa é uma situação de retrocesso que volta à Primeira República, a República Velha. Eu lembro que li um livro certa feita de um autor chamado Luiz Vergara. O Luiz Vergara, quando Getúlio subiu na Revolução de 30, foi secretário dele. Era gaúcho, como Getúlio. E ele escreveu um livro, Fui Secretário de Getúlio Vargas. E ele relata no livro que quando Getúlio assumiu, não tinha escrita da dívida externa brasileira. A dívida externa brasileira era aquilo que os bancos ingleses diziam que nós devíamos. Estamos numa situação semelhante de retrocesso agora, que não existem dados. Evidentemente que um presidente que passava só 3 horas trabalhando por dia, não pode ter o controle, não pode ter o comando da situação nas suas mãos. É um governo atirado às traças nesse sentido. Associado a isso, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós temos a questão dos cortes para as universidades federais, para os institutos federais, para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia. Vossas Excelências acompanham as notícias, devem saber que nestes últimos 12 meses, até outubro de 2022, o governo federal transferiu para os bancos, a títulos de juros da dívida pública, 573,2 bilhões de reais. Bilhões de reais. E o governo federal corta da saúde, esse setor que tanto está precisando, nesse momento grave da vida nacional, corta 1,6 bilhões. Vejam a diferença de tratamento. E aí eu vou me reportar a uma questão que não se fala mais, mas que se falava muito anteriormente. Anteriormente, todo mundo falava no superávit primário. O superávit primário é uma coisa muito importante. O superávit primário, ele demonstra que o governo é um governo competente. E o que é o superávit primário? O superávit primário é tudo que se arrecada
de onde se diminui tudo que se gasta, e a soma positiva que obtém daí é o superávit primário, mas não contando nos gastos, os gastos com juros. E por que era necessário ter um superávit primário? Era necessário estrangular o país, ter um modelo de país em que funcionasse muito parecido com uma empresa privada e que sobrasse dinheiro para pagar para os banqueiros. Só que o superávit primário hoje, embora ainda exista, mudou de nome. O superávit primário hoje se chama teto de gastos. Teto de gastos instituído pelo governo Temer e que transferiu para o setor financeiro, desde 5 anos atrás, vereador Tony, a quantia de 2,3 trilhões de reais. Dinheiro que está faltando para tudo aquilo que Vossa Excelência, Tony, reclama todos os dias aqui. Que no Pacto Federativo os municípios não têm dinheiro suficiente, nem os estados. E o governo federal torra, via teto de gastos, via estrangulamento de tudo que é importante para o país, esses recursos inestimáveis. Evidentemente que isso decorre também o aumento da dívida interna do governo federal, da dívida pública, da elevação da taxa de juros, vereador Rudes, que era de 2% em março de 2021 e subiu para 13,75%. A dívida pública aumentou 50,51%. Os gastos com a dívida pública nesses últimos 12 meses, em decorrência dessa questão. E aí o governo, que não tem dados para fornecer para o país, corta de áreas essenciais. Ou seja, como é que nós vamos ter uma nação? Como é que nós vamos ter um projeto de nação se nós não tivermos inteligência para isso? As universidades, a ciência e a tecnologia estão sendo profundamente atingidas. A saúde, a segurança pública, ela é negado recursos, mas para os banqueiros vale tudo. Essa situação precisa ser modificada. Não é possível que as coisas continuem dessa forma. Então, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós precisamos com veemência cobrar do governo federal essa questão do governo que vai assumir a necessidade de acabar com o teto de gastos. E aí, quando se fala em teto de gastos, alguns setores da imprensa falam o seguinte: não, mas o mercado ficou nervoso. Vossa Excelência, vereador Valdir, sabe o que é o mercado? O mercado é uma meia dúzia de banqueiros que se reúne no Copom para dizer qual é a taxa de juros que o Brasil precisa ter. Ou seja, eles não querem perder a mamata de explorar todo o esforço nacional brasileiro. Porque, afinal de contas, o que é o dinheiro que nós remetemos para o setor financeiro? É o esforço de cada um de nós. É o labor de cada brasileiro. É a nossa necessidade de construir um país através do nosso trabalho que está se esvaindo como uma hemorragia para o setor financeiro. E ainda bem que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva colocou isso como uma questão central. Tem que acabar com o teto de gastos. Os investimentos mais importantes no Brasil são nos brasileiros, são no povo, são na gente que trabalha no Brasil, são na recuperação de empregos, na reativação da indústria brasileira, que está indo à bancarrota, com essa política que está estabelecida. E diante disso tudo, nós temos a notícia que o governo federal não tem dados, e corta da saúde. Vossas Excelências sabem muito bem que a farmácia popular, essa farmácia popular, onde existe sim a bandeira na farmácia, aqui tem farmácia popular. A farmácia popular é fundamental para as pessoas diabéticas, que sofrem de problemas pulmonares, hipertensas, têm os seus medicamentos, vai ficar sem dinheiro. É possível que isso diminua sensivelmente, em função desses cortes que estão sendo promovidos. Ou seja, isso vai ficar de costas para a nação. Ora, teto de gastos é para alguns poucos, que tem tanto dinheiro,
que nem em 1000 vidas poderão gastar tudo. Nós temos que voltar os olhos para o Brasil, para o seu povo, e ainda bem que esse governo que está saindo, que está demonstrando agora o que foi a desorganização está sendo defenestrado, e nós tenhamos a esperança de pelo menos mudar o rumo do nosso país, ir para frente e pensar mais nos brasileiros e menos nos banqueiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador Werner.